Olá, seja você muito bem-vindo ao episódio 0 do RPG Torneio Top 50. Esse vai ser o primeiro RPG do Na Hora a Gente Junta e eu queria fazer esse episódio 0 para explicar algumas coisas sobre como vai ser esse RPG, né? Como vai ser o primeiro e também para falar um pouco sobre o que é um RPG. Porque eu acredito que vão ter pessoas, né, que vão escutar que nunca jogaram RPG. E isso é bem interessante, porque é uma coisa muito legal. Tem gente que gosta de escutar e não de jogar, tem gente que gosta de jogar e não de escutar, tem gente que gosta dos dois normalmente. Mas eu acho muito engraçado, porque quem joga RPG provavelmente já passou por essa situação que é você tá jogando, ou você fala que vai jogar, ou as pessoas sabem que você joga, e aí alguém pergunta: o que é RPG? E é muito difícil de explicar, porque RPG é uma coisa tão ampla que é difícil dizer, sabe? Existem diversos tipos de RPGs e toda vez que eu expliquei, eu sempre explico que é basicamente você não necessariamente precisa de nada, né? Você só precisa de você e alguns amigos e conversar. Então, normalmente você tem um mestre e esse mestre conta a história e cada outro jogador são os personagens e eles vão desenvolvendo essa história, né? Esse seria o básico do RPG, mas é uma coisa tão ampla, que tem tantas possibilidades que normalmente as pessoas não conseguem entender como esse jogo funciona. E eu fiz esse RPG justamente por conta disso. A ideia original era jogar com os outros participantes aqui do Na Hora a Gente Junta, né? O Fabrício, a Stephanie, o JP. E acabou que não deu tempo, a gente tava muito ocupado. E aí a gente nunca conseguiu marcar uma hora. E eu queria fazer isso justamente porque eles nunca jogaram RPG, né? Então eu queria. Eles toparam, né? Eles acharam legal. O Fabrício já jogou um pouco. A Stephanie já esteve numa sessão comigo e meus amigos. Mas eles nunca não têm experiência. E a experiência de jogar esse RPG pela primeira vez é meio estar perdido. E aí você vê o que os outros estão fazendo. E aí você entende, sabe? Com o passar do tempo, você entende o que é jogar RPG. E eu acho que é o tipo de jogo que você só entende quando você vê ou quando você joga. E é justamente por isso que eu fiz esse RPG. Então, vamos aos fatos, né? O que é esse RPG? Provavelmente você está perguntando qual sistema que eu vou usar, e eu não vou usar sistema nenhum. E provavelmente se você joga e tá escutando eu dizer que não vou usar sistema nenhum, você já deve achar que vai ser uma merda, porque esse é um evento canônico de todo jogador, que tentar criar um próprio sistema, ele dá ruim, aí você vê que, porra, caralho, era melhor eu ter usado um sistema de verdade. Mas basicamente, como eu quero demonstrar, né, para as pessoas, como tinha essa ideia original de jogar com os participantes, e não vai ser mais com eles, vai ser com amigos meus que já jogam RPG. Não dá pra dizer exatamente que é um sistema, mas vocês podem ir na descrição e vocês vão ter mais acesso às informações desse RPG e vocês vão poder ver as fichas dos personagens. Tanto os personagens, né, os NPCs que eu controlo como mestre, quanto os personagens que os jogadores usam, né, tem poucas informações. Eles têm informações sobre o seu corpo, com o peso, a altura, a sua aparência, a sua história e os seus pontos fortes e fracos e as suas habilidades, né? E talvez as suas armas também, caso eles tenham. Então vai ser um RPG onde a gente vai usar muito mais a lógica. Eu não tô usando pontos de vida aqui, sabe? Ao invés de eu usar pontos de vida e calcular e usar números, eu vou fazer, caramba, você enfiou a espada no meio do seu inimigo. Ele morreu porque ele estava com a espada enfiada no peito, sabe? Então, pra demonstrar como é um RPG, né, eu tô tentando deixar os números um pouco de lado para as pessoas pegarem mais essa ideia do eu posso tentar fazer qualquer coisa em RPG. Você pode fazer qualquer coisa, quer dizer, você não pode fazer qualquer coisa, você pode tentar. E aí você joga os dados pra ver se dá certo, a menos que exista alguma regra que você não possa fazer isso, ou que você tá tentando fazer uma habilidade que você não tem. Mas essas coisas aí já são mais óbvias, né? Imagino que ninguém iria tentar fazer uma habilidade que o seu personagem não tem.
Eu acho importante mencionar também que apesar de eu estar fazendo esse RPG mais voltado, né, para escolhas, a história, deixando os números um pouco de lado, você que nunca jogou um RPG, você pode mergulhar de cabeça num RPG cheio de números, que às vezes precisa até de calculadora. Não tenha medo de jogar RPG, você aprende jogando. E mesmo que você, né, esteja um pouco travado no começo, não é um problema você pegar um sistema muito complexo. Quer dizer, tem alguns sistemas que são complexos até demais, mas você pode mergulhar ali num D&D já, e aí você já vai acompanhando, você vai montando a sua ficha, né? O ideal é que você tenha alguém que já é mais experiente para te ajudar a montar a ficha, ou que você pode procurar aí, provavelmente pelo YouTube tem algum tutorial disso, mas apesar de eu estar fazendo esse RPG um pouco mais facilitado para quem nunca jogou, você que nunca jogou não tenha medo de mergulhar direto num RPG complexo. E esse RPG, como o próprio nome, né, já diz, vai ser um torneio de lutas. Luta é uma das características principais de RPG. É claro que você tem RPGs que podem não ter lutas, mas esse RPG não é apenas de lutas. E isso é uma outra coisa também que eu quero demonstrar para quem tá assistindo, que é você não necessariamente precisa seguir em linha reta. O mestre faz a história, mas não é ele que dita o ritmo da história. Você pode seguir a história que você quiser. É claro que isso tem seus limites, né? Normalmente um mestre cria ali uma história e tiro e queda. Sempre que você cria uma história, os seus jogadores vão ir pro outro lado da história. E é interessante montar isso no RPG, porque você não tá montando uma história linear. Você tem que montar um mundo e permitir com que esse mundo conte uma história, sabe? Porque os seus jogadores, eles não vão fazer exatamente o que está na sua cabeça. E às vezes eles vão dar importância pra uma coisa que você criou assim em 5 segundos, que você pensou só pra compor o mundo, e às vezes eles vão ignorar uma coisa que você passou dias elaborando e na verdade eles não perceberam que aquilo ali era importante ou eles não deram bola. E isso é uma coisa que acontece. Então, tem esse lance de explorar o mundo também no RPG, não só de seguir uma missão, mas que eles têm a sua própria escolha. Normalmente você pode ver ali RPGs onde um grupo tem uma missão, mas como justamente por ser essa história que tanto o mestre quanto os jogadores contam juntos, os jogadores não têm essa obrigação de seguir essa história. Não é um roteiro de filme, não é um roteiro de série. É uma coisa muito aberta. Os jogadores podem concluir a missão do jeito como você pensou, os jogadores podem concluir a missão de um outro jeito, os jogadores podem largar a missão e fazer outra coisa, os jogadores podem tentar, na verdade, tomar o lugar daquele que mandou a missão e serem os chefões da porra toda. Então, esse tipo de coisa que eu quero demonstrar e eu espero que vocês gostem, porque isso dando certo, né? Pretendo fazer outros RPGs. Esse daqui vai ser um RPG bem curto, na verdade. Provavelmente vão ter uns 4, 5 episódios. Se acontecer algo muito mirabolante ali que alongue a história, vai ter uns 6 episódios e cada episódio vai ter no máximo 2 horas. A gente já gravou o primeiro episódio, já gravei e editei o primeiro episódio, e está marcado para gravar o segundo, mas quando sair aqui, quando vocês estiverem ouvindo a minha voz, eu já vou ter gravado todos e se não tiverem todos editados, eu vou estar editando assim os últimos. E isso eu tô dizendo porque como vai rolar pra vocês que estão escutando, né? Eu vou lançar o episódio uma vez por semana no horário padrão, que já é do horário a gente junta, que é os domingos às 16 horas. Uma pequena correção aqui na edição, é domingo às 18 horas. Eu falei 16, mas eu tô errado, é às 18. Eu só me confundi, é isso. Se alguma semana não tiver episódio de RPG, é porque vai ter episódio de algum outro quadro. Então vai ser uma minissérie, muito de teste, muito pra vocês verem, pra curtirem, pro pessoal que não conhece RPG curtir também, pro pessoal que gosta de RPG se juntar aqui ao Na Hora a gente junta. E também pra ver se funciona, se é legal pra todo mundo que tá jogando, pra mim que tô fazendo, pros outros participantes se eles curtem. Talvez no futuro esses participantes, o Fabrício e a Stephanie, se eles tiverem tempo, possam participar de um futuro RPG. E é basicamente isso.
Esse episódio aqui foi bem curtinho, mas não se preocupe, porque logo em seguida desse episódio vai estrear o primeiro episódio do RPG, e aí vocês já podem conhecer. Então, eu espero que vocês curtam e vejam mais. E caso vocês queiram conhecer o Na Hora A Gente Junta, tem vários episódios que estão aí. A gente tá meio parado um tempo. Na verdade, quando sair esse episódio, talvez a gente nem esteja mais parado. A gente tá querendo voltar com tudo e fazer novas coisas e se dedicar mais ao podcast também, quando der tempo, porque o podcast é meio que só um hobby por enquanto, né? Não sei se um dia vai deixar de ser um hobby, mas por enquanto é só um hobby. E é isso. Eu espero que vocês ouçam o RPG, espero que vocês ouçam o resto do podcast e me digam se vocês curtiram, se vocês estão vendo pelo YouTube. Primeiramente, deem o like lá, sininho, tudo mais, se inscrevam, papapá. Se vocês estão vendo pelo YouTube, tem o podcast no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer outro... não qualquer outro, tem alguns que a gente não tá, mas basicamente qualquer outro agregador de podcast que você conheça. E se você tá ouvindo pelo feed, né, de podcasts, pelo Spotify, qualquer lugar, também tem lá no YouTube, que é bem legal. A gente não grava vídeo, né, a gente só deixa ali uma imagem para que você possa ouvir pelo YouTube, mas ali no podcast eu vou tentar fazer algo a mais na imagem no YouTube para agregar até a história. E basicamente é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui, mesmo que seja um episódio curtinho, muito obrigado pelos seus 10, 15 minutos. Obrigado por assistir o podcast, obrigado por assistir o RPG do podcast, e eu te vejo no próximo episódio, onde eu não serei apenas o seu host, mas eu também serei o seu mestre. Até mais.